Esta é mais uma aula da disciplina de Desenho Técnico para Engenharia BLU 6002. Vamos conversar sobre a representação de peças por meio de cortes. Meu nome é Cristina Cardoso, do Centro Tecnológico de Ciências Exatas e Educação da UFSC Blumenau. A representação de cortes no desenho técnico vai seguir as recomendações da NBR 10067. Nas vistas ortográficas, alguns detalhes internos de uma peça ou de um conjunto são representados por linhas tracejadas, como já vimos na aula anterior sobre vistas e projeções ortogonais. No entanto, devido à complexidade de algumas peças ou número de detalhes, essa interpretação por meio de linhas tracejadas, que seriam as nossas arestas ocultas ou linhas invisíveis, ela pode ficar um pouco prejudicada. Para isso, a gente lança a mão de um recurso técnico auxiliar que nós chamamos de cortes. Aqui nesse slide nós temos o desenho de um rebite ou de um parafuso, e representado por meio de corte. Vejam que ele recebe uma série de detalhes para compreensão e inclusive para fabricação, né? Percebam o uso de achuras e percebam que é um conjunto, é um rebite mais algumas peças que compõem esse rebite. Para fazer a representação de um corte, nós utilizamos um plano secante ou um plano de corte, que nesse slide está sendo representado por esse plano no sentido vertical, que seria o plano AA, transparente nesse caso, né, para melhor representar. Temos a peça à esquerda representada em perspectiva e à direita temos a peça já tendo recebido o corte desse plano secante, desse plano de corte, né? Essa seta indica o ponto, o sentido de observação do corte. Então, está sendo visualizado o corte a partir da metade dele em diante, além do plano secante. Além disso, a norma recomenda que os cortes recebam um recurso que se chama achura. Então, o achurado ele vai ser traçado com uma inclinação de 45 graus em linhas equidistantes e vai representar o material de que é composto a peça. No nosso caso, durante o nosso semestre, nós vamos usar uma achura genérica, identificando qualquer tipo de material, não necessariamente metal, terreno, madeira, como a norma técnica recomenda, mas nós chamaríamos de achura genérica. Então, onde existe material que é cortado, esse material é representado por meio de achuras. A ideia de um corte é imaginar que a peça se encontra partida ou quebrada, mostrando assim os detalhes internos. Então, a gente pode imaginar a peça seccionada por um ou mais planos e a gente suprime uma das partes para que a gente possa visualizar a outra parte que é representada cortada. O plano de corte ele é indicado por uma linha estreita do tipo traço-ponto e na extremidade dessa linha nós colocamos um traço um pouco mais largo. É também colocado nessa parte final do traço, dessa linha estreita do traço-ponto, uma seta em cada lado e ela vai indicar o sentido de visualização desse corte. E a identificação do corte, dessa linha de corte, é feita também com letras, letras maiúsculas de preferência. Nesse exemplo, nós temos o desenho de uma vista superior de uma peça, com a indicação e o posicionamento, né? Em que ponto que está passando a linha de corte. Desse corte A. À direita da vista superior, temos o corte A propriamente dito, né? Então, numa vista, a gente identifica a linha de corte e na outra vista, a gente desenha o corte propriamente dito. Aqui tem um outro exemplo, mas com o mesmo sentido do anterior, uma vista superior com a indicação do corte, mostrando o sentido de visualização desse corte pelas setas A,
E a vista frontal, ela é utilizada para o desenho do corte. Então, nós não temos aqui nessa representação dessa peça a vista frontal propriamente dita, porque ela foi utilizada para desenhar o corte. Aqui um outro tipo de representação de uma peça cortada. Nesse caso, é uma representação da peça em perspectiva, em que se retirou uma parte da peça. Então, a gente consegue visualizar internamente os detalhes desse furo passante que existe na peça. Lembrando que a parte que recebe a chura é aquela parte que foi cortada e que realmente existe material. Algumas regras gerais nós precisamos compreender para começar a desenhar o corte, né? A representação da vista cortada, que seria nesse caso aqui o corte AB, ela compreende a superfície obtida pelo plano de corte e tudo que se vê para lá desse plano. Então, nós temos à esquerda o plano secante, com a peça já cortada ao meio, e o nosso corte AB desenhado na vista frontal, mostrando exatamente o que está acontecendo naquele momento em que, naquele ponto da peça em que foi feito o corte. E tudo que é visualizado para lá desse plano. A segunda regra geral é que a porção dessa peça que foi supostamente retirada não pode ser omitida nas demais vistas. Nesse caso aqui, nesse exemplo, nós temos a vista superior da peça, a vista frontal, que foi utilizada para representar o corte, e a vista lateral esquerda. Percebam que a vista lateral esquerda apresenta a peça inteira, sem aquela supressão da parte que foi cortada, né? A terceira regra geral, já falamos, né? É que as regiões em que a peça foi cortada são assinaladas por meio de achuras. Essas achuras são compostas de linhas finas, elas são equidistantes e traçadas a 45 graus em relação aos contornos ou aos eixos de simetria da peça. A quarta regra geral diz que sempre que possível, a gente vai passar a linha de corte pelo eixo de simetria da peça que vai ser cortada. Ela sugere uma melhor compreensão da peça e evita fazer mais de um desenho para representar essa peça e para ter uma boa interpretação. Pessoal, e aqui é algo bem importante que gera algumas dúvidas, né? E que eu vou deixar mais claro aqui, que seria a regra geral número 5. Preferencialmente, nos cortes, nós não utilizamos as linhas de contorno invisíveis, nós não representamos arestas invisíveis, porque causa um pouco de confusão no desenho. Vejamos, nesse exemplo, que é o mesmo do anterior, se nós colocássemos os furos passantes que existem nessa peça no corte AB, o furo passante estaria localizado exatamente nesse ponto, nessa porção da peça que está achurada no corte AB. E isso traria uma confusão. Então, preferencialmente, a gente não coloca aresta invisível nos cortes, né? A gente vai colocar aresta invisível sempre nas vistas, vista superior, lateral esquerda, e vamos evitar, a não ser que seja muito essencial para a compreensão do desenho, algum detalhe que não vá atrapalhar tanto a compreensão do desenho do corte. A representação de corte se divide em 4 ou 5 tipos, né? 4 tipos. O corte total pode ser reto, o corte total também pode ser composto ou corte composto ou em desvio, o meio corte e o corte parcial. Nessa aula, nós vamos ver apenas o corte reto. Depois, na sequência, a gente vai apresentando os demais cortes com outros exemplos. O corte total ou corte pleno, ele secciona ou ele corta uma peça de lado a lado. Em toda a extensão da peça, ele é
a peça é cortada, né? Então, nesse exemplo, nós temos a peça demonstrada em perspectiva e um plano de corte é, transparente, vamos dizer assim, no sentido vertical. Esse plano de corte também recebe o nome de plano secante e ele vai ser representado na vista superior por meio da linha de corte AA, com as setas indicando o sentido do corte. Nesse caso, as setas estão apontando para cima, então nós utilizaríamos a vista frontal para representar o corte AA. À direita do corte AA tem a representação da nossa vista lateral com as arestas invisíveis, ok? Então, nesse caso, temos essa peça e ela foi cortada no sentido vertical totalmente. Esse seria o nosso corte total ou corte pleno. Para praticar um pouco essa parte de corte total, nós temos alguns exercícios nas folhas de exercícios de corte que são nomeadas como ECO. ECO1, ECO2, essas folhas estão disponíveis no Moodle e a gente vai fazendo e postando no Moodle e eu vou avaliando também, a gente vai resolvendo junto os exercícios. Gostaria de lembrar que as aulas estão disponíveis no nosso canal do YouTube. Vocês podem verificar sempre as últimas postagens e assim a gente não fica dependendo tanto lá da nossa sala do Moodle, que às vezes está meio sobrecarregada. Ok? Muito obrigada então e até a nossa próxima aula.